Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ontem foi um dia meio complicado, né? Muita atividade, não foi muita atividade, mas eu tive que fazer uma coisa que habitualmente eu faço, que é a celebração da palavra na segunda-feira, e depois eu fui fazer exame de sangue. E por algum motivo, os exames alteraram, os exames demoraram muito para serem realizados, né? E aí acabou que eu fiquei meio detonadinho, né? Entendeu? Então já viu, né? Acabou que eu tô aqui meio abalado. Mas agora eu tô bem, tô tranquilo. Tô aqui tentando mexer numa ferramenta nova esses dias, né? E aí já viu, quando a gente começa a mexer nas ferramentas, a gente tem muito trabalho. Né? Mas é assim mesmo, nada de especial. Mozinho entrou, boa noite, mozinho, paz e bem. Fátima entrou, boa noite, Fátima, paz e bem. Agora eu tô. É que eu tava mexendo aqui, amor. Mozinho já veio aqui dizer se tá tudo bem, né? Mozinha, é bom que ela fica de olho nas minhas coisas. Fátima, boa noite. Tudo bem, Mônica, beijos. Tá dando a Fátima, paz e bem tá dando Fátima. Né? Então vamos nós aqui. Hoje, dia 21. Dia 21, tradicionalmente, nós celebramos Tiradentes. Mas eu preciso fazer uma lembrança hoje, né? Que hoje faz um ano da Páscoa de Papa Francisco, né? Oi, Luciana, boa noite, paz e bem. Então hoje faz um ano da Páscoa de Papa Francisco, e é claro que eu sinto falta dele, né? Eu acho que o papado dele, nesses 12 anos que ele foi papa, foi um papado muito importante por diversas situações. Oi, amiga querida, estou melhorando sim, graças a Deus. Fátima, saudades do Papa Francisco, exato. Foi um papado muito importante, um papado com marcas assim de muito valor, né? Luciana está dando paz e bem. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Mônica está dizendo obrigado por suas orações. E nós tivemos logo em seguida, né, algum tempo depois, a eleição do Papa Leão XIV, que está fazendo sua viagem para a África. E aqui eu quero aproveitar e reiterar o meu apoio a Papa Leão XIV, meu apoio ao Vigário de Cristo, ao sucessor de Pedro. Muitos beijos, Mônicas, que Deus a proteja. Ao sucessor de Pedro, ao Vigário de Cristo, Papa Leão XIV. Se há políticos que desejam guerra, se há senhores da guerra, se há pessoas querendo morte, destruição, o Papa irá, sim, levantar o clamor da paz, o clamor da proteção da vida. E eu lamento profundamente que vários grupos católicos e católicos não tenham se colocado ao lado do Papa Leão XIV. Aliás, eu acho que hoje nós devemos ter claramente uma posição, né?
Porque, infelizmente, nós temos a infiltração, o uso da religião como ferramenta de poder. Então, acho que é o seguinte: o político que não está com o Papa na busca pela paz, porque nota bem, mesmo um político que seja protestante, ele pode estar junto com o Papa, porque Jesus é o príncipe da paz, né? Mesmo um político ateu vai te dizer que a paz é fruto da justiça, e se ele busca a paz, ele busca a justiça, e ele vai estar contra o discurso de ódio, contra o discurso de guerra, de violência, de morte, né? Mas aqueles que se calam quando o Papa é atacado, a gente devia olhar para eles com desconfiança, tá? Mas está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. O pão do céu deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Bom, olhando esse evangelho, muitos ficam numa leitura quase que pueril. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Beleza, concordo. O que você faz com isso? Bernardo, eu vou adorar o pão vivo que desceu do céu. Ai. Começou, né? Observem bem. Esse tipo de leitura, você está indo muito contra o que está nesse evangelho. Vamos entender. Vamos pegar a visão, como dizem os jovens. Jesus estava ensinando com uma multidão. E nessa multidão, porque eram muitos, estava ficando tarde, ele chamou os discípulos e disse: olha, esse povo tem que comer. Não tem como dar comida. Vocês têm que se virar e resolver. Nós temos só esse pouquinho aqui. Me dá aqui que eu vou multiplicar isso. Multiplicou e pronto. Depois Jesus manda os seus discípulos, se encontra com seus discípulos no mar, andando sobre as águas. E ele chega a Cafarnaum, o povo chega lá, e ele diz: olha, vocês me procuraram pelos sinais, não me procuraram pelos sinais, mas porque eu dei pão para matar a fome de vocês. E aí eles perguntam: mas que sinais você nos mostrou para que nós possamos ver os sinais e crer no Senhor? Oi, Nazir, boa noite, paz e bem.
Ou seja, Jesus está, nesse momento, fazendo tudo que é o oposto da religião do templo. A religião do templo, você leva a sua oferta ao templo para sustentar o templo e receber as bênçãos de Deus. Jesus, boa noite, paz e bem, diz Anazir. Jesus não pede que as pessoas levem os alimentos para ofertar para ele dar as graças e as bênçãos de Deus. A primeira graça, a primeira bênção que ele dá é o pão. É o pão físico. Mas isso não foi suficiente. Era preciso mais. E aí você tem o segundo encontro. E nesse segundo encontro, Jesus cobra vocês. Tem que acreditar em mim. Tem que seguir a palavra do meu Pai. E aí eles viram e falam assim, olha, nós não vimos sinais. E aqui, novamente, nós vemos, às vezes, esse comportamento na igreja. As pessoas precisam ver os sinais. Sabe, é uma coisa que, assim, meio estranha para mim. Né? Vamos fazer uma adoração do Santíssimo. Vamos. Aí você vai lá e põe uma âmbula. Não, não pode. Tem que ser um ostensório. Tá. Aí eu vou lá, pego um ostensório pequenininho e põe lá. Ah, diácono, esse ostensório não tá bom. Tem que ser um ostensório grande, com bem dourado, bonito. Tá. Vou lá, pego o ostensório grande, bonito, dourado. Ele não é dourado, né? Mas ele não é de ouro, mas é dourado, é bonitinho, tá? Pois lá. E sabe que atualmente só isso não resolve. Já tem gente agora que tem ostensório iluminado. Outro dia eu vi inclusive ostensório que sai luzes diferentes, vermelha, azul, branca. Cada hora é uma luz que está saindo dele, né? Tem um ostensório que tem tipo um farol, assim, né, para iluminar o ambiente. Pessoal, não sei o que é isso, não. Mas não é o que Jesus falou. Jesus está criticando. Primeira parte, isso. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Né? É muito gozado que as pessoas ficam todos felizes quando ouvem que Jesus fala assim, Tomé, acreditastes porque me vistes? Felizes são os que acreditam sem terem visto. Mas ao mesmo tempo vivem uma fé infantil, que precisam ver milagres e sinais o tempo todo. Precisam ver pessoas curadas, precisam ver demônios expulsos, precisam ver adivinhações. Ah, eu estou recebendo uma mensagem de Nossa Senhora aqui para alguém que tem não sei o quê. Sabe, pessoal, às vezes eu fico até meio assustado. Porque Nossa Senhora no Evangelho era uma mulher simples, que guardava tudo no seu coração. E de uns tempos para cá, ela virou uma tagarela que não para de falar. Será que isso faz sentido? Será que Maria, a partir do século XX, resolveu abrir a boca e ficar falando o tempo todo?
Sabe, é a mesma coisa que ficam. Domingo de Ramos, aí tem que ter um padre montado num jumento, um monte de vestes lindas, maravilhosas, parece Pôncio Pilatos montado num jumento. Não é Jesus. E aí você começa a tirar as coisas, né? A tirar o núcleo. Vamos combinar, nós não precisamos de sinais nem de milagres. Nós não precisamos ver para crer. Nós não somos o povo que chega para Jesus e fala assim: Senhor, que sinais nos mostra? E aí a gente vai para o segundo ponto. Porque nossos pais comeram pão que Moisés lhe deu. Não foi Moisés que deu o pão, como diz Jesus. Quem deu o pão foi Deus. Moisés apenas pediu o pão. E pediu o pão porque o povo estava morrendo de fome. E era pão, era coisa para ser comida, assada, cozida, né? Não era um desejo, não era ficar parado frente a uma oração. O que Deus deu ao povo judeu através de Moisés foi comida. E isso é importante, porque o sinal dado ao povo da antiga aliança foi comida. A multiplicação dos pães foi comida, porque Jesus é o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E nós devemos mostrar essa realidade ao mundo. Nós, em vez de ficarmos procurando sinais, prodígios, milagres, oi Gracinha, boa noite, paz e bem, deveríamos estar mostrando ao mundo que somos homens e mulheres que acreditamos em Jesus. A fé é maior que o milagre. A fé é maior que o prodígio. A fé é maior do que qualquer coisa material. E aí o pessoal sequestra essa realidade e a distorce, como se a única coisa que fosse importante fosse você afirmar uma fé absolutamente separada da realidade, absolutamente distante do mundo e do seu sofrimento, das angústias e tristezas do povo. E aqui eu me lembro do documento do Concílio Vaticano II que diz que as alegrias e as esperanças da humanidade são as alegrias e as esperanças da Igreja. Sabe, quando você sequestra a fé e a coloca em função de uma liturgia, de um devocionismo absolutamente separado do mundo, uma coisa insossa, uma coisa etérea, é muito difícil a fé se sustentar. E aí começa um monte de teatrinho, um monte de musiquinha, um monte de detalhe litúrgico, de invencionice. Porque fica parecendo que se você não fizer isso, você não consegue nutrir a fé. Esse foi o dilema daquelas pessoas ali no Evangelho. Mas essas pessoas estavam começando a conhecer Jesus.
Não havia tido a ressurreição, não havia tido a assunção, não havia tido a igreja nascente os anos, as décadas, os séculos seguintes. Nós somos homens e mulheres maduros na fé. Se você está ouvindo essa live agora, ou se você vai ouvi-la no futuro, é porque você sabe que Jesus é Deus. Não tem outro motivo para isso. Não tem outra lógica a não ser essa. Você pode até não ter religião, mas você sabe que Jesus é Deus. E por isso está me ouvindo. E se você sabe que Jesus é Deus, você já tem a fé. Os sinais e os prodígios são absolutamente irrelevantes. Se vai aparecer a face de não sei quem na rocha, no lençol, na toalha, sei lá, na batata frita, nada disso é importante. Se fulano era cego, voltou a ver, se fulano não andava, voltou a andar, isso não é importante. Sabe, nós já temos a fé. Nós já fomos ao encontro de Jesus e já cremos nele. Mas há milhares de pessoas que dizem acreditar em Jesus e não acreditam. Dizem ter fé e não têm. Há milhares de pessoas que preferem o lucro à vida, que preferem o poder ao perdão, a condenação à misericórdia, que consideram os bens materiais a coisa mais importante da existência delas, e que para ter poder estão dispostos a qualquer coisa, inclusive reduzir a dignidade das pessoas e colocar a vida dela em risco. Nós não podemos ficar calados. O Senhor é o pão da vida. E a vida é algo que tem que ser cuidado. A vida em plenitude, a vida plena. Plena de saúde, de educação, plena de moradia, plena de salário justo, plena de convívio familiar. É necessário que nós nos preocupemos com as pessoas que se encontrem com o Senhor, que se encontrem com as suas famílias. Lazer, cultura, educação. Nós não acreditamos num mundo etéreo, mas sim numa realidade material. Eu até me lembro de alguns que a gente cantava: eu creio no mundo novo, porque Cristo ressuscitou. Qual é o mundo novo? João fala: eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, onde o mar não existe. Ele estará no meio de nós e enxugará toda a lágrima e todo o sofrimento, porque a morte não existe mais. Horas, será que nós também não devíamos buscar esse mundo novo, contribuir para que ele exista? É algo complicado. Anunciar o reino e denunciar o erro é o papel do profeta e da profetisa. É o nosso papel. Sempre dá problema.
Mas eu garanto que vale a pena. Quando você chegar na terra sem males, você vai ver que valeu muito. Amém? Vamos ver as horas? Estou cada vez mais cego. 8 horas. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha valido a pena. Amanhã, quarta-feira, dia 22, tem live. Quinta-feira, 23, eu vou estar de manhã na paróquia de São Jorge. Fátima, amém. Gratidão, Diácono Bernardo. Que bom que você gostou, Fátima. Quinta-feira de manhã eu vou estar na paróquia de São Jorge. E aí vai ter live. Sexta-feira não vai ter live, tá? Porque nós vamos estar... Vai ter reunião do Conselho Pastoral Paroquial, e aí eu não posso estar. Combinado? Foi muito bom, diz a Fátima. Beijos para Mônica. Tá. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão de Vicente de Paulo e de Martinho de Lima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Onde fica a paróquia, eu nunca fui. Eu vou ver, eu acho que é no centro da cidade. Eu vou ver e depois te falo, tá? Estou respondendo a Fátima. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.